minha vó Dalma. Eu não estava lá, e nada pude ver ou ouvir. Portanto, sua existência é para mim uma criação. Me baseio num conjunto escasso de registros fotográficos e outros relatos da sua presença para tecê-la em minha memória. O rosto da minha mãe, a costela de boi cozida e desfiada, a BR-459, os seus cigarros, os seus segredos, as suas armas, o samba no quintal, as festas, a televisão, toda a dor, todo o amor. Todo amor. Eu mesmo surjo como fruto da sua existência, que é, para mim, uma criação. Nunca senti sua falta, mas devo dizer que sempre senti o seu silêncio. Afinal, eu até vejo o que viram, mas não ouço nada do que ouviram, quando ouviram você. Onde há silêncio, há espaço. E onde há espaço, eu me ponho a andar. Dai-me, Senhor, coragem e alegria para escalar o cume desse dia. Dai-me, Senhor, coragem e alegria para escalar o cume desse dia. Caminho com os ouvidos. Qual é sua voz? Diante da sua imagem, ouço tantas músicas, histórias e entonações diferentes. Por onde começar? É preciso fazer uma voz de todas as vozes que rodeiam a sua forma. Sorrindo com o meu interior, chorando, amargando meu viver, sofrido e assistindo que se vai, passando e vou resistindo, existindo no meu posto vendaval da vida, aplaudindo a quem já vai, subindo, amparando. Penso na voz da minha mãe. Quando penso, ouço a voz da minha mãe. Cordas vocais feitas de chumbo. Amplitude de uma montanha. Meu filho
você ainda nem nasceu. O que eu quero te falar é tudo aquilo que eu ainda não aprendi. Meu bem, não fala assim não, é sempre tão cedo pra pensar no seu cabimento, pois todo medo é tão pequeno dentro do seu amor. Oh, oh, oh mamãe, oh mamãe, oh mamãe, oh mamãe. Sempre ouvi dizer que suas vozes eram parecidas. Não como destino, mas como ressonância. O eco de uma voz me conta a história da própria voz. O que é isso? Você tá fumando maconha ou tá fumando cigarro? Cigarro, ué. Ah, se fosse maconha eu ia fazer sem engolir essa bosta. Minha mãe era uma pessoa alegre. Na verdade ela teve fases, né? Uma fase que ela era muito alegre, depois ela teve uma fase que ela não estava tão alegre, por motivos pessoais que ela passou na vida dela, ela ficou um pouco mais deprimida. Mas o que eu lembro dela, dessa fase alegre, né, que ela sempre gostou da casa aberta, com as janelas abertas, música, ela sempre gostou de escutar música e tomar uma cervejinha, e aí ela sempre ficava lá no fundo cozinhando e escutando música num tom alto, que era uma alegria que ela tinha, de ficar cozinhando e escutando música. Essa é a lembrança que eu tenho dela, assim, que me remete uma saudade, né, da presença dela e que eu sinto falta. O jeito que ela era assim, bem alegre, falava alto. O tom de voz dela era alto, parecido com o meu tom de voz, inclusive, e às vezes até gritava, como ela ficava lá no fundo, na cozinha, e a gente às vezes estava, eu e meus irmãos, cada um no seu quarto, ela se referia a gente gritando, era um hábito que ela tinha, então parecia italiana, mas não era, é mineira, mas parecia casa de italiano, que o pessoal fala alto. E a gente, por sua vez, também gritava do outro lado. Então, uma casa bem barulhenta. Minha casa sempre foi muito barulhenta. Tinha cachorro, aí o cachorro latia. Então, essa é a lembrança que eu tenho, né? Mas uma casa alegre. A gente se dava bem, na medida do possível, como toda a família. Tinha as brigas, mas a gente era alegre. E quando ela ficava cozinhando e ela colocava música, né, para ouvir, a cantora preferida dela sempre foi Alcione. Sempre foi. Força e gosto pela força. Sua cantora favorita era Alcione. Para além da imagem, creio que tem um caminho. E caminho com os ouvidos. Me aproximo e encontro a música. O fio de uma melodia me constrói a voz de todas as vozes. O que ouço quando ouço Alcione? Sorrindo com o meu interior, chorando, amargando meu viver, sofrendo e assistindo que se vai, passando e vou resistindo, existindo no meu posto vendaval da vida, aplaudindo a quem já vai, subindo, amparando a quem já vem, caindo e vou sorrindo.
avó Dalma encantada, cantando a canção de outra vida que é a dela e que é para mim uma criação. Vem, você me disse. Não como quem faz um pedido, muito menos como quem ordena, ou como quem concede. Você me viu e me disse, vem. Não era um texto, não havia discurso, nenhum significado, nada a ser interpretado. Não era uma fala, como também não era um nome. A essa altura já não era nem uma palavra. Senti apenas o efeito físico do som que se propagou em todo o meu rosto e se afunilou nos meus ouvidos, quando você me disse, vem. E então eu ouvi o próprio movimento calmo e imediato da sua boca respondendo aos seus olhos que me viram chegar. Nós não nos conhecemos. Mas mesmo assim, eu posso te amar. E te amo, vovó. E é a música que tava tocando, que é a que eu falo do que eu falei, tipo assim, de quando eu senti que a memória tava se criando. E aí foi quando eu tava ouvindo essa música, eu tava dançando, naquele dia específico, naquele clima, naquela luz, em tudo que tava acontecendo ali, eu saquei que eu nunca mais ia esquecer daquele momento que eu tava vivendo. E é como se eu tentasse te invocar em cada canto que toca minha pele rosada e opaca, minha pele fascinada pelo seu caminho pulsante, corrente, cobrindo os meus dedos que jazem surdos